Capítulo 301 Você está sozinho? Parte 1. E pensar que eles atacarão a cidade durante a maré de monstros. Ouvi dizer que mais de 15.000 pessoas morreram por causa do ataque repentino. Quando Evan e outros entraram no portão da cidade, ouviram alguns caçadores conversando entre si. Sophie e os outros ficaram confusos quando os ouviram, mas Evan, que sabia sobre o plano da Guilda das Trevas, ficou chocado quando os ouviu. Como diabos eles mataram 15.000 pessoas? Evan pensou quando os ouviu. Ele já sabia que haveria algumas causalidades, embora eles estivessem cientes do plano da Guilda das Trevas, afinal, além do fato de que a Guilda das Trevas atacaria a cidade, eles não sabiam sobre outras coisas, como quantas pessoas atacariam a cidade. Quando eles atacarão a cidade? Ou o local onde eles atacarão? Eles tinham muito pouca informação sobre o ataque. Mas mesmo assim Evan nunca pensou que as causalidades seriam superiores a 15.000. Eles ignoraram o aviso e não prepararam nada, embora o pai de Valerie os tenha informado sobre o ataque. Evan pensou porque estava realmente confuso sobre como tantas pessoas poderiam morrer mesmo sabendo que a Guilda das Trevas atacaria a cidade. O que vocês estão falando? Sophie perguntou a um dos caçadores que falou antes. Você não sabe o que aconteceu na cidade durante a maré de monstros? O caçador perguntou olhando para Sophie e outros com uma sobrancelha levantada. Acabamos de voltar para a cidade depois de lidar com os monstros na zona de classificação B, então não sabemos o que aconteceu, David respondeu ao ouvi-lo. Ao ouvir David, um olhar compreensivo apareceu no rosto do caçador e ele acenou com a cabeça. Não admira que você não saiba de nada desde que acabou de voltar, disse o caçador e contou-lhes tudo o que sabia. Quando Sophie e outros ouviram que a Guilda das Trevas atacou a cidade, ficaram profundamente chocados. Iven também ouviu com atenção, pois queria saber exatamente o que aconteceu. Então é assim que é, quando o caçador terminou de contar tudo a eles, Evan não pôde deixar de suspirar. Esses bastardos atacaram a cidade pelos 4 lados e agiram como homens-bomba para causar destruição em grande escala, Evan pensou enquanto olhava para o lado direito. De acordo com o que o caçador disse anteriormente, um dos lugares que foram atacados pela Guilda das Trevas ficava a apenas 10 quilômetros de sua localização atual. Mesmo com um caçador Rank S guardando a cidade, eles foram capazes de causar uma destruição em grande escala, Mark murmurou com uma expressão chocada no rosto. Devemos ir para lá? Caleb perguntou mesmo estando completamente exausto. Você está vindo? Mark perguntou a Evan, que ainda estava imerso em pensamentos. Ao ouvir Mark, Evan também acenou com a cabeça. Logo todos os 5 saíram de lá e seguiram em direção ao lado oeste da cidade. Enquanto se moviam, Evan e outros viram muitos outros caçadores que também estavam indo para lá. A maioria deles usava armaduras ou roupas esfarrapadas, indicando claramente que acabaram de sair do campo de batalha. Por causa do ataque, os veículos foram proibidos de ir até lá, então todos iam a pé. Mas como o local ficava a apenas 10 quilômetros de distância, não demorou muito para que Sophie e outros chegassem lá. Muitos caçadores já estavam presentes ali e olhavam para a área destruída à sua frente com expressões complicadas. Por causa da explosão, uma área de cerca de 10 quilômetros foi completamente devastada. Na área afetada pela explosão não sobrou nada, exceto os edifícios desmoronados. As ruas estavam repletas de escombros e fragmentos das antigas estruturas. Sophie e outros conseguiram ver muitos lugares manchados de sangue. Os funcionários da Associação de Caçadores estavam limpando o local. Com a ajuda dos caçadores que possuíam habilidades de manipulação da terra, não foi difícil limpar o local, mas atualmente não havia muitas pessoas presentes que tivessem habilidades de manipulação da terra. A maioria dos caçadores ainda estava no campo de batalha, além disso, os caçadores que acabavam de voltar do campo de batalha estavam completamente exaustos e não tinham condições de fazer nada. Isso é pior do que eu pensava, Evan murmurou interiormente depois de ver a área completamente destruída.
Mesmo que as pessoas da Associação de Caçadores estivessem limpando a área com o melhor de suas habilidades, a área destruída era muito grande e definitivamente levaria algum tempo até que pudessem limpá-la. De repente, Evan percebeu que um caçador encontrou um cadáver sob os escombros enquanto o limpava. Quando aquele caçador retirou o cadáver, Evan pôde ver que era o corpo de uma menina pequena, que tinha cerca de 5 ou 6 anos de idade. Quando a viu, Evan não sabia porquê, mas sentiu uma sensação estranha crescendo em seu coração. Ele continuou olhando para ela e depois de algum tempo começou a sentir uma forte dor de cabeça. Droga, o que está acontecendo agora? Evan pensou que quando sentiu a dor de cabeça que estava sentindo começou a aumentar. Ele olhou para Sophie e os outros e viu que eles estavam olhando para a área destruída com explosões tristes no rosto. Não aguento mais, Evan agarrou sua cabeça com uma das mãos e sentiu que iria desmaiar a qualquer momento. Não estou me sentindo bem, então voltarei primeiro. Evan mandou uma mensagem para Sophie através de sua pulseira e saiu de lá. Quando Sophie recebeu a mensagem, ela ergueu uma sobrancelha. Ela olhou para o lugar onde ele estava há pouco, mas viu que ele já havia saído de lá. O que aconteceu com ele? Ela ficou confusa quando viu que ele saiu de repente sem dizer nada. Talvez ele esteja cansado por ter lutado contra os monstros por tanto tempo, Sophie disse interiormente e parou de pensar nele. Fim do capítulo. Capítulo 302 Você está sozinho. Parte 2. Droga, Evan praguejou ao sentir sua dor de cabeça aumentando a cada segundo que passava. Ele queria voltar para o hotel ou encontrar um lugar tranquilo, mas logo sentiu que sua visão começou a ficar embaçada e ele começou a perder a consciência. Não aguento mais, Evan pensou e olhou ao redor. Ainda havia muitas pessoas presentes ao seu redor e ele não queria desmaiar aqui. Depois de confirmar que ninguém estava olhando para ele, ele usou a habilidade de andar nas sombras e ficou invisível. Depois de usar o andar nas sombras, ele usou asas sombrias e voou rapidamente em direção ao telhado de um dos prédios que não estava longe dele. Quando ele usou as habilidades, sua dor de cabeça aumentou novamente e ele esteve muito perto de desmaiar. Rangendo os dentes, Evan suportou a dor de cabeça e fez o possível para não desmaiar. Quando chegou ao topo do edifício, primeiro confirmou que não havia ninguém, antes de se encostar na parede do telhado e sentar-se. Enquanto estava sentado, ele convocou Eclipse e ordenou que ele o protegesse enquanto usava sua habilidade furtiva. Ele também ordenou que Asia e Necros o protegessem caso algo inesperado acontecesse. Assim que Evan se sentou, sua visão ficou preta e ele perdeu a consciência imediatamente. Depois de perder a consciência, Evan teve um sonho. Foi um sonho muito estranho e não se parecia em nada com nenhum sonho que ele teve no passado. Neste sonho, ele se viu sentado à beira de uma montanha olhando para o sol nascente. No sopé da montanha havia uma pequena cidade, e embora a montanha tivesse pelo menos 5.000 metros de altura e ele estivesse no topo dela, ele ainda conseguia ver as pessoas que caminhavam pela cidade sem nenhum problema. Mas uma coisa que ele percebeu foi que, em seu sonho, ele tinha cerca de 30 anos e parecia uma versão madura de seu eu atual. Ele sentou-se na beira da montanha sem se mover. Mesmo quando o sol se pôs ele não se mexeu e continuou sentado ali olhando para o céu estrelado com um olhar perdido. Logo a noite passou e um novo dia chegou, mas como antes, ele apenas ficou ali sentado. Os dias se transformaram em noites e as noites em dias. Ele não sabe quantos dias se passaram assim. Pode levar apenas 10 dias ou 10 anos, mas ele não se moveu nem um pouco do topo da montanha. Você está sozinho? Um dia ele de repente ouviu uma voz e, quando olhou na direção da voz, viu uma garotinha de cerca de 6 anos parada ali. Ela estava descalça e usava roupas brancas esfarrapadas, seu corpo parecia muito frágil e havia um pãozinho a vapor em suas mãos. Apenas com um olhar, qualquer um poderia dizer que sua condição não era boa, mas mesmo assim seus olhos brilhavam como o sol. Evan apenas olhou para ela por um momento antes de ignorá-la. De repente, o cenário ao seu redor mudou.
Ele ainda estava sentado no mesmo lugar, mas a montanha e a cidade à sua frente estavam agora cobertas de neve. Você não sente frio sentado aqui o dia todo sem fazer nada? A mesma garotinha apareceu ao lado dele vestindo um suéter surrado e perguntou. Mas Evan a ignorou novamente e não disse nada a ela. O cenário ao seu redor mudou mais uma vez e agora parecia outono. Eu também estou sozinha neste mundo assim como você, porque você não se torna meu pai e começa a ganhar algum dinheiro para mim, para que eu não precise mais me preocupar com minha comida, disse a garota a Evan enquanto dava tapinhas seus ombros. Quantas vezes eu tenho que dizer para você ficar longe de mim ou isso não vai acabar bem para você, Evan disse em um tom frio, sem olhar para ela. Ora, não seja tão frio com sua filha. Aqui, coma esse pãozinho e comemore ser pai, a garota disse para Evan e saiu correndo dali após colocar um pãozinho a vapor em suas mãos. Evan olhou para a garotinha que descia correndo da montanha antes de olhar para o pãozinho a vapor em sua mão. Depois de olhar o pão por algum tempo, ele o aproximou da boca, mas quando estava prestes a dar uma mordida, sua expressão mudou e ele jogou fora o pão a vapor, descendo da montanha. Depois de jogar fora o pão, ele fechou os olhos e respirou fundo. Ele manteve os olhos fechados por algum tempo e quando os abriu novamente sua expressão voltou ao normal. Ele abriu sua janela de status e olhou para ela. @Libra_% e após abrir a janela de status ele murmurou algo que Evan que estava tendo o sonho não entendeu. No sonho, Evan também não conseguiu ler o que aparecia em sua janela de status. Depois de olhar sua janela de status por algum tempo, Evan a fechou e olhou para o céu claro com um olhar perdido. Eu deveria sair daqui antes que algo aconteça, Evan murmurou enquanto olhava para o céu. Depois de dizer isso ele se levantou e começou a se afastar da montanha. Quando ele começou a se afastar, o cenário à sua frente mudou mais uma vez. Depois que o cenário mudou, Evan se viu caminhando em um local cheio de cadáveres, o céu estava completamente escuro, chovia muito e um forte cheiro de sangue assaltava suas narinas. Seu coração batia como um tambor de guerra enquanto ele avançava. Logo ele parou de andar e olhou para o chão. Quando ele olhou para baixo, viu a mesma garota que viu nas cenas anteriores deitada no chão coberta de sangue. Ela estava faltando ambas as mãos e pernas como se alguém as tivesse arrancado com força de seu corpo. Assim que ele a viu, uma aura escura irrompeu de seu corpo, engolindo tudo ao seu redor e seu sonho terminou. Fim do capítulo. Capítulo 303 Loja de Mérito, Parte 1. Os olhos de Evan se abriram e ele se levantou enquanto ofegava pesadamente. Seu corpo estava encharcado de suor frio e seu coração batia como um tambor de guerra. Que raio foi aquilo? Evan murmurou enquanto tentava se acalmar. Sua aura era completamente caótica e ele percebeu que a energia sombria dentro de seu núcleo monarca estava inquieta. Se não fosse pelo fato de que ele não tinha muita energia sombria depois do que fez anteriormente na linha de frente, ele tinha certeza de que parte de sua energia sombria teria vazado de seu núcleo. Atualmente, ele estava sentindo muitas emoções ao mesmo tempo. Felicidade, raiva, ódio, mas a emoção mais forte que ele sentia era culpa. Qual foi esse sonho? Ele disse tentando entender por que estava sentindo tantas emoções. Pelo que ele se lembrava, ele nunca sentiu emoções fortes como essas. Mesmo em sua vida anterior ele nunca sentiu emoções como esta. Mas por alguma razão, atualmente, ele estava sentindo tantas emoções ao mesmo tempo que não conseguia entender o que estava acontecendo. Além disso, ao contrário de seus sonhos anteriores, onde ele não conseguia se lembrar deles depois de acordar, ele consegue se lembrar desse sonho perfeitamente mesmo depois de acordar. Aquela garota, porque sinto que a conheço. Evan murmurou enquanto esfregava as têmporas. Ele não sabe o que estava acontecendo, mas por algum motivo, sentia que conhecia aquela garotinha que viu no sonho. Além disso, sempre que ele se lembrava da última cena do sonho em que viu o corpo dela dilacerado, ele sentia como se alguém estivesse apertando seu coração. Por que eu sempre tenho sonhos tão estranhos?
Evan disse em voz alta, sentindo-se irritado por causa de sua situação estranha. Ele olhou ao redor e viu que ainda estava no telhado do prédio. O céu já estava escuro e Eclipse estava não muito longe dele usando sua habilidade furtiva. Ele olhou para a pulseira para ver a hora e viu que já eram 10 horas. Havia também algumas mensagens de Edward e Sophie, mas ele as ignorou por enquanto. Dormi mais de 8 horas, Evan murmurou depois de ver a hora. Depois de ver a hora ele olhou para o céu estrelado lembrando como estava fazendo a mesma coisa em seu sonho. O que diabos há de errado comigo, disse ele porque a imagem da garota que ele viu em seu sonho e o cadáver que ele viu anteriormente no local do ataque se sobrepunham repetidas vezes. Ele não sabe por quê, mas sempre que se lembra do cadáver da menina que viu antes, sente sua raiva aumentar. Guilda das Trevas, Evan murmurou e por um momento seus olhos ficaram completamente frios. Ele se levantou e olhou na direção da área destruída da cidade que não estava longe de sua localização atual. Eu não sei o que está acontecendo comigo, mas vou garantir que eles se arrependam do que fizeram hoje. Evan convocou Eclipse de volta para seu armazenamento de sombras e desceu do prédio usando asas sombrias e caminhada nas sombras. Depois de acordar sua dor de cabeça diminuiu bastante e ele não se sentia exausto como antes. Depois de descer ele começou a se afastar daquela área em direção a um dos hotéis. Ao voltar, ele ligou para Edward, que tentou contatá-lo mais cedo, quando ele estava dormindo. Depois de dizer a Edward que ele não morreu na zona de classificação B, ele perguntou quando eles iriam embora. Haverá um funeral em 3 dias para os caçadores e pessoas que morreram durante a maré de monstros e o ataque da Guilda das Trevas. Partiremos daqui depois disso, Edward disse a ele antes de encerrar a ligação. Um funeral, hein? Evan murmurou e suspirou. Além de 15.000 pessoas que morreram no ataque da Guilda das Trevas, houve cerca de 3.500 caçadores que morreram na maré de monstros. A taxa de mortalidade desta maré de monstros também é muito alta. Depois de ligar para Edward, ele enviou uma mensagem para Sophie e outros dizendo que estava bem. Eles também lhe enviaram uma mensagem perguntando se ele estava bem, já que saiu de lá sem dizer nada. Depois de enviar-lhes uma mensagem de que estava bem, ele saiu rapidamente de lá. Ele pegou um táxi e pediu ao motorista que o levasse a qualquer hotel próximo. Mas a maioria dos hotéis naquela área já estava lotada, então ele demorou 3 horas até conseguir encontrar um hotel. Perdi tanto tempo procurando um quarto de hotel, Evan murmurou quando entrou em seu quarto de hotel. Depois de chegar ao seu quarto, ele primeiro tomou um longo banho para limpar o sangue e a sujeira de seu corpo. Tenho 3 dias antes de partirmos daqui, disse ele em voz alta, pensando no que deveria fazer nos próximos 3 dias. Se fosse o horário normal, ele poderia ter pensado em viajar pela cidade, já que é a primeira vez que vem à cidade de Naflion, mas depois do que aconteceu recentemente ele não estava com vontade de viajar pela cidade. Vamos pensar nisso amanhã, quando chegar a hora, disse ele e saiu do banheiro. Depois de vestir suas roupas, ele primeiro pediu uma refeição normal para ele. Ele não comeu nada durante a maré monstruosa, então seu estômago protestou. Depois de comer, ele se deitou na cama e olhou para o teto do quarto com um olhar atordoado. As cenas do que ele viu nos sonhos vinham à sua mente repetidas vezes. Mesmo depois de 10 minutos sem conseguir parar de pensar no sonho, ele se levantou da cama. No segundo seguinte, ele usou sua habilidade de armazenamento de sombras e tirou as 2 pulseiras dela. Fim do capítulo. Capítulo 304 Loja de Mérito, Parte 2. Evan primeiro tirou os 2 braceletes de Necros e Elísia para ver quantos pontos de mérito eles coletaram para ele. Eclipse estava fazendo o trabalho de observação o tempo todo, então não conseguiu acumular nenhum ponto. Quando ele olhou para a pulseira de Necros, Evan ficou atordoado. 75.987 pontos, ele murmurou, sentindo-se um pouco chocado por Necros ter ganho quase 76.000 pontos. Ele ficou chocado porque acabou de ganhar 81.000 pontos, apesar de ter a ajuda de Mark e Caleb.
Como ele conseguiu acumular tantos pontos? Evan murmurou e transferiu todos os pontos do bracelete de Necros para o seu. Depois de guardar o bracelete de Necros, ele olhou para o bracelete de Elísia. Ele estava pensando que os pontos dela poderiam ser menores que os de Necros, afinal, ele a enviou para ficar de olho na zona de classificação a quando ele fosse para a linha de frente, então o tempo de caça dela era menor que o de Necros. Mas quando ele viu quantos pontos ela acumulou, seu queixo quase caiu no chão. Que tipo de aberração ela é? Evan murmurou sentindo a descrença estampada em seu rosto. Na tela de sua pulseira, mostrava 97.865 pontos. Os pontos dela são ainda maiores que os da Sophie, embora Sophie tenha lutado por muito mais tempo do que ela, Evan disse sem saber o que dizer. Quando ele voltou da linha de frente, ele convocou Elísia de volta para seu armazenamento nas sombras. Mas Sophie estava lutando contra monstros mesmo depois que ele a convocou de volta. Mas mesmo depois disso, seus pontos são maiores que os de Sophie. Ela é realmente uma aberração, ele não pode deixar de dizer enquanto transfere alegremente todos os pontos dela para sua pulseira. Depois de transferir seus pontos, Evna teve um total de 237.445 pontos. Eu deveria poder comprar algumas coisas boas com esses pontos, certo? Evan murmurou e deitou-se na cama. Já que a maré de monstros acabou, o recurso de loja de mérito desta pulseira deve ser desbloqueado. Ivan olhou para as funções de sua pulseira e viu que a opção de loja de mérito que estava anteriormente bloqueada agora estava desbloqueada. Usando a função de loja de mérito, ele pode ver todas as coisas que pode comprar usando seus pontos de mérito. Esta função foi desativada antes, mas agora que a maré de monstros acabou, as pessoas podem usá-la para comprar coisas úteis usando seus pontos de mérito. Vamos ver se há algo útil para mim, Evan murmurou e abriu a loja de mérito. Quando abriu a loja de mérito, viu 5 opções ali: poções, materiais, núcleos, artefatos e livros de habilidades. Evan leu as 5 opções diante dele e escolheu poções para ver se havia algo útil ali. Quando ele escolheu poções, uma lista de dezenas de tipos diferentes de poções apareceu diante dele. No topo da lista, havia poções normais como poções de cura, poções de mana, poções de recuperação de resistência ou poções de agilidade e assim por diante. Mas quando ele rolou para baixo, ele começou a ver algumas poções novas. Poção de recuperação total de mana. Consumir esta poção recuperará 100% da mana do usuário. Esta poção só pode ser usada uma vez a cada 5 horas. Preço: 10.000 pontos de mérito. Soro da verdade. Consumir esta poção obriga a pessoa a falar apenas a verdade, tornando-a uma ferramenta útil para interrogatório ou extração de informações valiosas. Preço: 5.000 pontos de mérito. Frasco de energia. Esta poção fornece uma explosão de energia e resistência ao usuário, eliminando temporariamente a fadiga e melhorando o desempenho físico e mental. Preço: 5.000 pontos de mérito. Soro de aumento psíquico. Beber esta poção expande as habilidades psíquicas do usuário, como telepatia, telecinesia ou precognição, permitindo-lhes explorar seus poderes mentais latentes e ganhar um nível elevado de percepção e controle. Preço: 8.000 pontos de mérito. Poção de fúria de batalha. Ao absorver esta poção, o usuário utiliza seus instintos primitivos, experimentando uma onda de raiva e adrenalina incontroláveis. Sua força, velocidade e habilidades de combate são amplamente aprimoradas por um tempo limitado. O usuário ficará enfraquecido após o efeito da poção acabar. Preço: 15.000 pontos de mérito. Havia muitas poções novas que ele nunca viu antes. Evan estava interessado em alguns deles, mas por enquanto, ele apenas olhou para eles e foi para a próxima seção da loja de mérito. Na seção de materiais, havia diferentes tipos de materiais para criar artefatos ou poções. Evan não estava interessado neles, então apenas olhou para eles por um breve momento e, quando não encontrou nada de útil ali, passou para a próxima seção. Quando ele escolheu a opção de núcleos da loja, núcleos variando do rank F ao rank A apareceram diante dele.
Mesmo na loja de mérito, eles não vendiam núcleos de classificação A+ e S. Além disso, o número de núcleos de alto nível que um indivíduo pode comprar era limitado. Um indivíduo pode comprar no máximo 3 núcleos de classificação A, e o preço de um núcleo de classificação A lava 35.000 pontos de mérito. O mesmo aconteceu para os núcleos de classificação B e B+, um indivíduo pode comprar no máximo 10 núcleos. O preço de um núcleo de classificação B era de 7.000 méritos, enquanto o preço de um núcleo de classificação B+ era de 15.000 méritos. Mas não havia limite para os núcleos abaixo do rank B. Você pode comprar quantos núcleos quiser na loja de mérito que esteja abaixo do rank B. Os núcleos não são baratos, hein? Evan murmurou depois de ver o preço dos núcleos. Ele rolou para baixo e viu que pode até escolher que tipo de núcleo deseja comprar. Havia todos os tipos de núcleos, desde núcleos de fogo até núcleos de água e assim por diante. Mas quando chegou ao fundo da seção central, de repente viu algo que não era central. O que é isso? Evan disse enquanto levantava uma sobrancelha. Ele clicou nele e os detalhes do item apareceram na tela de sua pulseira. Isso, quando Evan leu os detalhes do item que estava na parte inferior da seção central, seus olhos se arregalaram. Fim do capítulo. Capítulo 305 Artefatos. Korinori Shinbru. Ao consumir esta bebida, ela pode ajudá-lo a estabilizar seu núcleo após seu avanço. Korinori Shinbru também pode curar o dano do núcleo até certo ponto. Pode ser usado apenas uma vez a cada 6 meses. Evan leu os detalhes da bebida nutritiva central sem piscar os olhos. Ele não se importou com o fato de que isso poderia estabilizar o núcleo, já que enquanto sua classificação central monarca fosse superior ao seu núcleo principal, ele nunca seria desestabilizado. Em vez disso, seus olhos estavam fixos na linha de que esta mistura pode curar o dano de um núcleo. Já se passaram mais de 20 dias desde que seu núcleo principal foi danificado. A princípio, ele pensou que seu núcleo iria sarar em um mês, mas mesmo depois de 20 dias, seu núcleo ainda estava cheio de muitas rachaduras. A velocidade de cura de seu núcleo é muito mais lenta do que ele pensava inicialmente. No ritmo atual de sua cura, levará pelo menos mais um mês antes que esteja curado. E são todas especulações dele, se algo der errado pode demorar ainda mais. Ele olhou para o preço da bebida e franziu as sobrancelhas. Preço: 35.000 pontos de mérito. 35.000, Evan murmurou enquanto pensava profundamente. Se ele não comprar esta bebida, pode levar um mês ou até mais para que seu núcleo principal se cure completamente. Ele olhou para seu armazenamento de sombras, que agora estava cheio de núcleos que ele coletou e seus olhos brilharam como estrelas. Pode ser um pouco desperdiçador, já que vai curar sozinho mesmo se eu não fizer nada, mas como quero aumentar minha força o mais rápido possível após os eventos recentes, eu deveria pelo menos comprar um desses, Evan murmurou e adicionou a cerveja nutritiva básica em sua lista de compras. Depois de lembrar o que a Guilda das Trevas fez e ele não foi capaz de fazer nada por não ser forte o suficiente, ele não pode deixar de sentir que precisa aumentar sua força e é por isso que ele quis comprar esta bebida. Depois de adicionar a cerveja nutritiva básica à sua lista de compras, ele examinou a seção principal por algum tempo, mas quando não encontrou mais nada, foi para a seção de artefatos. Honestamente, ele não estava muito interessado nos artefatos. Suas manoplas já estavam sendo confeccionadas pelo ferreiro que Valerie contratou para que ele não precisasse de arma. Quanto à armadura, Ilouzia já o informou que Será enviou uma arma e armadura de classificação a mais para ela e ela as enviará para ele o mais rápido possível. Em vez de armas e armaduras, ele estava mais interessado em artefatos do tipo acessórios, como o brinco que o salvou durante a maré de monstros. Na seção de artefatos, havia todos os tipos de artefatos, variando de D a A. Não havia artefatos de classificação A+ e S na lista porque são muito raros. No topo da lista estavam principalmente armas e armaduras, mas Evan as ignorou e foi diretamente para a seção de acessórios. Mas enquanto ia para lá, de repente, seus olhos captaram algo.
Arco ao luar, classe A, um arco esculpido em madeira lunar antiga, infundido com magia lunar. Quando uma flecha é puxada e liberada do arco, ela brilha com uma suave luz prateada, garantindo maior precisão e a capacidade de atravessar barreiras mágicas. À luz da lua cheia, o poder do arco é ainda mais amplificado e suas flechas podem canalizar a luz da lua para curar ou enfraquecer seu alvo, conforme a vontade de seu dono. Preço: 80.000 pontos de mérito. Uma reverência, hein? Evan murmurou e esfregou o queixo. Depois de pensar nisso por algum tempo, ele ignorou por um momento e desceu mais. Logo ele chegou à seção de acessórios. Brinco sussurrante, classificação B. Esses delicados brincos de prata possuem a capacidade de amplificar a audição do usuário. Quando usados, os brincos melhoram os sentidos auditivos do usuário, permitindo-lhes ouvir até os sons mais fracos. Além disso, concede ao usuário a habilidade de telepatia. Preço: 30.000 pontos. O efeito deste brinco é muito bom, Evan murmurou depois de ver o efeito do brinco sussurrante. Manto véu de sombra, classificação B+, este manto esvoaçante é tecido de seda sombria etérea, tornando o usuário quase invisível em ambientes mal iluminados ou escuros. Quando usado, o manto concede a capacidade de se misturar perfeitamente com as sombras, proporcionando excelente camuflagem e a capacidade de se mover sem ser detectado. Preço: 50.000 pontos de mérito. Se eu comprar este relógio, o efeito da minha habilidade de andar nas sombras será ainda mais amplificado, disse Evan e olhou para os outros acessórios. Pingente Stormcaller, classe A. Este pingente é feito de uma pedra preciosa rara infundida com a essência das tempestades. Quando usado, concede ao usuário resistência contra a iluminação e o elemento vento. Ele também concede ao seu usuário a habilidade de invocar uma tempestade com raios uma vez por dia. O poder da tempestade com raios será igual ao ataque completo de um caçador de classificação A+. Preço: 2,00000 pontos de mérito. Quando Evan leu os detalhes do pingente do invocador da tempestade, ele não pôde deixar de respirar fundo. Com a ajuda deste pingente, até mesmo um caçador Rank F pode matar um caçador Rank A se for pego de surpresa, Evan murmurou enquanto olhava para os detalhes do pingente com olhos brilhantes. Mas quando viu o preço, balançou a cabeça. Este pingente não é para mim, mesmo sendo um artefato de classificação A, assim como o arco ao luar, a diferença no preço era grande demais para ele sequer considerar comprá-lo. Ele olhou para os outros artefatos na seção e viu que havia muitos artefatos poderosos, como o pendente Stormcaller. Depois de olhar todos os artefatos ali presentes, Evan fechou a seção de artefatos e decidiu dar uma olhada na seção de livros de habilidades antes de decidir o que comprar. Fim do capítulo. Capítulo 306 Livros de habilidades. Quando Evan viu a primeira habilidade na seção do livro de habilidades, um sorriso apareceu automaticamente em seu rosto. Bola de fogo, conjura e lança uma esfera de chamas intensas em direção a um alvo ou área. A bola de fogo é uma massa concentrada de fogo mágico que explode com o impacto, causando danos e potencialmente incendiando objetos ou indivíduos em sua vizinhança. Preço: 20.000 pontos de mérito. Não importa o que aconteça, essa habilidade nunca envelhece, Evan murmurou enquanto balançava a cabeça e olhava para as outras habilidades. Manipulação de mana. Esta habilidade aumenta seu controle sobre a mana, reduzindo assim o consumo de mana até certo ponto quando você lança suas habilidades. Preço: 5,00000 pontos de mérito. Quando Evan viu os detalhes e o preço do livro de habilidades de manipulação de mana, seus olhos quase saltaram das órbitas. Isso não é apenas uma versão roubada da fruta de afinidade de mana. Ele disse enquanto sentia que o preço dessa habilidade era muito alto. Na opinião dele, comparada à fruta de afinidade de mana, essa habilidade não passa de lixo. Mas sem ele saber, essa habilidade é muito útil para outros caçadores. Ao contrário dele, outros caçadores não possuem dois núcleos que lhes proporcionem recuperação rápida e uma grande reserva de mana.
Mas com a ajuda da manipulação de mana, eles podem aumentar o controle da mana, reduzindo assim o custo das habilidades. Pode salvar suas vidas durante uma luta porque, com a ajuda, eles poderão usar suas habilidades com mais eficiência. Só um idiota compraria essa habilidade por um preço tão alto, Evan murmurou e olhou para as outras habilidades. Flash Step. A habilidade Flash Step permite que você se mova instantaneamente de um local para outro. É um movimento rápido e quase imperceptível que dá a ilusão de teletransporte. A distância que você pode percorrer usando o Flash Step depende da sua classificação. Preço: 3,00000 pontos de mérito. Spray de ácido. Você pode expelir um spray corrosivo de ácido da boca ou das mãos, dissolvendo objetos ou causando danos por queimadura aos inimigos. Preço: 1,00000 pontos de mérito. Onda sônica. Você pode emitir ondas sonoras poderosas que podem quebrar objetos, desorientar oponentes ou até mesmo causar danos físicos ao seu oponente com vibrações intensas. Preço: 75.000 pontos de mérito. Escudo elétrico. Você pode gerar um escudo eletricamente carregado ao seu redor ou de outras pessoas, fornecendo proteção contra ataques recebidos e potencialmente eletrocutando atacantes em contato. Preço: 25.000 pontos de mérito. Toque de cura. Com a habilidade de toque de cura você pode curar a si mesmo ou a outras pessoas. O toque curativo permite curar feridas, acelerar o processo natural de cura e restaurar a vitalidade de você mesmo ou de outras pessoas. Preço: 50.000 pontos de mérito. Percepção do tempo. Com a habilidade de percepção do tempo você pode alterar sua percepção do tempo. Você pode desacelerar ou acelerar sua própria percepção, proporcionando reflexos intensificados ou a capacidade de antecipar eventos. Preço: 50.000 pontos de mérito. Evan continuou a olhar os livros de habilidades e viu que havia muitos tipos diferentes de habilidades. Ele queria comprar habilidades como o passo rápido ou o toque de cura, mas ambas eram caras demais para ele. Enquanto isso, outras habilidades eram simples demais e ele não estava interessado nelas. Outra coisa que chamou sua atenção foi o nome da habilidade, Percepção do Tempo. Essa habilidade era muito semelhante à sua habilidade de velocidade temporal. Depois de ver o preço, ele não pode deixar de se elogiar por matar Layla, porque ela é a razão pela qual ele tem sua habilidade de velocidade temporal. Existe alguma habilidade útil e barata aqui? Evan murmurou e continuou a examinar outras habilidades. De repente uma habilidade chamou sua atenção e ele não pode deixar de dar uma outra olhada nela. Olho de Falcão. Olho de Falcão é uma habilidade de percepção aprimorada que concede acuidade visual e habilidades de observação excepcionais. Com esta habilidade, sua visão se torna mais nítida, permitindo que você veja claramente tudo em um raio de 5 km da área ao seu redor. A habilidade Olho de Falcão também melhora sua percepção geral, permitindo que você capte sons, cheiros e mudanças sutis em seu ambiente. No entanto, o uso extensivo dessa habilidade pode sobrecarregar suas capacidades de processamento mental e visual. Preço: 50.000 pontos de mérito. Uma habilidade que pode melhorar minha capacidade visual, disse Evan e analisou essa habilidade por algum tempo. Ele sempre quis adquirir uma habilidade que pudesse melhorar sua visão por causa de sua habilidade de bala sombria. Com a ajuda de uma habilidade que pode melhorar sua visão, ele pode usar sua habilidade de bala sombria para matar pessoas a longa distância. Na verdade, ele estava pensando em procurar monstros que tivessem habilidades que pudessem melhorar a visão, para que ele pudesse obter suas habilidades após absorver seus núcleos. Evan pensou muito antes de tomar sua decisão. Eu estava pensando que tinha muitos pontos antes de abrir a loja de mérito, mas depois de ver o preço da loja estou me sentindo muito pobre por algum motivo, ele murmurou antes e olhou para outra habilidade disponível na loja de mérito. Depois de observar as habilidades por mais 30 minutos, Evan finalmente terminou de ver todas as habilidades disponíveis.
Quando terminou de examinar as habilidades, Evan não fechou a loja de mérito e começou a adicionar em sua lista de compras os itens que queria comprar. Ao adicionar itens, ele demorava muito porque havia muitas coisas que queria comprar, mas não tinha pontos de mérito suficientes. Demorou mais de 2 horas para adicionar todos os itens que queria comprar à sua lista de compras. Depois de dar uma última olhada nos itens que adicionou, Evan fez seu pedido e forneceu a localização de seu hotel atual, já que ficará hospedado aqui nos próximos dias. De acordo com a loja de mérito, receberei meus itens em 2 dias, Evan murmurou e olhou para fora pela janela de seu quarto, só espero que todos os itens que comprei sejam úteis para mim. Fim do capítulo. Capítulo 307 Lobos do Trovão. Depois de pedir tudo o que poderia comprar com seus pontos de mérito limitados, Evan não pôde deixar de balançar a cabeça. Se eu soubesse que as coisas seriam tão caras na loja de mérito, não teria compartilhado os pontos de mérito que Aqua coletou durante Monster Tide. A única razão pela qual Evan compartilhou os pontos de mérito de Aqua com Sophie e outros foi porque ele sentiu que colecionou pontos suficientes para comprar o que quisesse na loja de mérito. Mas só agora ele percebeu o quão errado estava ao pensar que seria capaz de comprar o que quisesse. Eu deveria ter me esforçado ainda mais para coletar mais pontos de mérito. Foi uma oportunidade tão boa de conseguir coisas que você não pode comprar normalmente, disse Evan, porque é quase impossível comprar coisas como artefatos de classificação A ou livros de habilidades normalmente. Para colocar as mãos nesse tipo de coisa, além do dinheiro, você também precisa de conexões com pessoas de alto escalão da sociedade. Droga, se não fosse pelo fato de ainda estar muito fraco, eu definitivamente teria pedido algo bom depois de ajudá-los a matar o macaco infernal, disse ele, sentindo a necessidade de aumentar sua classificação principal mais uma vez. Depois de se sentir arrependido por algum tempo, Evan parou de pensar em seus 0 pontos de mérito e olhou para seu armazenamento de sombras mais uma vez. Havia muitas coisas em seu armazenamento sombrio que ele precisava organizar, especialmente os núcleos que ele coletou durante a maré de monstros. Assim como os pontos de mérito, Evan e seus companheiros dividiram os núcleos igualmente entre si. Mas além dos núcleos que ele coletou com Sophie e outros, ele também possui núcleos que Elysia e Necros coletaram durante a maré de monstros. E como se ele não estivesse satisfeito com eles, ele também criou mortos-vivos das sombras dos monstros do tipo louva a Deus e os enviou para roubar os núcleos do campo de batalha. Ele escolheu esses mentis por causa de sua alta velocidade e braços afiados em forma de foice que podem cortar facilmente os corpos dos monstros, permitindo-lhes procurar núcleos mais rápido do que os monstros normais. Havia muitos anéis de armazenamento em seu armazenamento sombrio, mas ele primeiro tirou os anéis de armazenamento de Elysia e Necros porque eles eram o personagem principal para ele. Quando ele olhou dentro do anel de armazenamento de Necros, seus olhos brilharam como estrelas porque havia muitos núcleos dentro do anel de armazenamento. Existem pelo menos 70 núcleos de classificação B e B+, disse Evan, tentando ao máximo não rir como um louco. Ele não consegue acreditar que Necros coletou cerca de 70 núcleos em apenas algumas horas. Depois de ver os núcleos que Necros coletou, Evan olhou para o anel de armazenamento de Elysia sentindo-se ainda mais animado. Sem esperar, ele rapidamente olhou para dentro. Mas quando viu os núcleos dentro do anel de armazenamento de Elysia levantou uma sobrancelha. Há apenas 60 núcleos aqui, Evan disse, intrigado com o número de núcleos no anel de armazenamento de Elysia. Mas não demorou muito para perceber porque o número de núcleos no anel de armazenamento de Elysia era menor que o de Necros, embora ela matasse mais monstros do que ele. Parece que Necros tem mais sorte quando se trata de obter núcleos depois de matar monstros, Evan murmurou enquanto balançava a cabeça. Mesmo que Elysia tenha matado mais monstros do que Necros, era óbvio que ela não obteve nenhum núcleo da maioria deles. Enquanto isso, Necros teve mais sorte e conseguiu mais núcleos, embora tenha matado menos monstros que Elysia. Mas Evan não ficou desapontado com o número de núcleos que obteve.
Com o número atual de núcleos em sua posse, Evan tinha certeza de que seria capaz de aumentar muito seu poder assim que seu núcleo principal fosse recuperado. Mal posso esperar para receber aquela cerveja nutritiva de núcleo. Depois de olhar para os núcleos que Elysia coletou, ele organizou outros núcleos que o louva-a-Deus das sombras roubou durante a maré de monstros. O número de núcleos que o louva-a-Deus das sombras roubou foi menor do que os núcleos que Elysia e Necros coletaram, mas Evan não ficou surpreso com isso porque sabia que tanto Necros quanto Elysia eram anormais e que monstros normais não podiam competir com eles. Depois de organizar os núcleos, ele finalmente olhou para o principal em seu armazenamento sombrio. Em um dos cantos de seu armazenamento sombrio, havia 3 cadáveres de monstros. 3 lobos do trovão, disse Evan enquanto olhava para os corpos de 3 monstros que ele roubou da linha de frente enquanto voltava. Os lobos trovão são monstros famosos por sua alta agilidade e poder de ataque aterrorizante. Entre os monstros, eles podem ser considerados um dos monstros mais fortes devido ao seu grande controle sobre a iluminação. Além desses 3 corpos, ele também obteve um núcleo de classificação da linha de frente quando um tatu relâmpago enviou uma lança relâmpago em sua direção por acaso, e foi morto porque seu brinco refletiu seu ataque. Entre os 3 lobos do trovão que ele roubou da linha de frente, 2 eram de rank A, enquanto o último era de rank A+. Assim que eu avançar para o próximo posto, poderei transformá-los em mortos-vivos das sombras. Naquele momento, Evan murmurou e um largo sorriso apareceu em seu rosto. Mesmo sabendo que as chances de sua habilidade de ressurreição das sombras ter sucesso não são de 100%, ele ainda não pode deixar de se sentir animado pensando no fato de que ele poderia ser capaz de obter mortos-vivos das sombras de 2 rank A e um lobo-trovão de rank A+. Ele queria procurar núcleos em seus corpos, mas como estava no quarto do hotel decidiu procurar mais tarde porque não queria fazer uma bagunça sangrenta aqui. O sucesso da ressurreição das sombras depende muito da condição do cadáver, e pelo que posso ver daqui, a condição desses 3 cadáveres é muito boa. Evan murmurou pensando em como ele faria uma surpresa para a Guilda das Trevas com eles. Agora só tenho que esperar 2 dias. Assim que receber minha cerveja nutritiva principal e outras coisas que encomendei, finalmente terei a chance de aumentar minha força mais uma vez. Fim do capítulo. Capítulo 308 Não apenas sonhos. No dia seguinte, Evan saiu para passear. De acordo com os detalhes da loja de mérito, os itens que ele encomendou levarão mais um dia para recebê-los. Como não tinha mais nada para fazer por enquanto, decidiu dar uma olhada na cidade. Enquanto caminhava pela cidade, ele viu que havia muito poucas pessoas andando por aí. Eram 8 da manhã e normalmente a cidade fica lotada a essa hora, mas depois dos recentes incidentes, a maioria das pessoas ficou assustada e ficou em suas casas. Para Evan, a atmosfera atual da cidade era bastante sombria. Levará algum tempo até que tudo na cidade volte ao normal, Evan murmurou ao entrar em um dos parques públicos da cidade. Havia poucas pessoas no parque, mas Evan percebeu que a maioria eram caçadores. Ele caminhou em direção a um dos bancos do parque e sentou-se olhando para o céu azul claro. Ao ver o céu azul ele se lembrou do sonho que teve ontem, e por algum motivo, a primeira pergunta que a garotinha de seu sonho lhe fez veio à sua mente. Você está sozinho, hein? Evan murmurou enquanto estava perdido em seus pensamentos. Agora que penso nisso, estou realmente sozinho, disse ele como se estivesse falando sozinho, e não apenas nesta vida, mesmo na minha vida passada eu era um otaku solitário que não tinha amigos ou familiares. Eu passava a maior parte do meu tempo jogando ou lendo romances e, surpreendentemente, nunca pensei em fazer amigos por algum motivo. Era tipo, eu só queria ficar sozinho e não queria me aproximar de ninguém, Evan disse e continuou. Mesmo depois de transmigrar para cá, ainda não quero fazer amigos ou me aproximar de ninguém como na minha vida anterior. Caso contrário, com meu visual atual, não acho que conseguirei encontrar uma senhora rica que vai mimimi pelo resto da minha vida.
Quando Evan disse isso, de repente ele começou a se lembrar de alguns dos sonhos que teve depois de desmaiar durante seu avanço central. Mesmo nesses sonhos, ele viu que estava sozinho e não tinha amigos ou familiares. Quando Evan se lembrou desses sonhos, ele sentiu uma leve dor de cabeça, mas não foi nada comparado à dor de cabeça que sentiu na noite passada, então ele nem piscou quando sentiu. Então eu sou um cachorro solitário mesmo nos meus sonhos, Evan disse tentando não pensar nos sonhos que acabou de lembrar. Mesmo que ele os chamasse de sonhos, ele agora sabia que eram definitivamente mais do que sonhos normais. Mesmo sabendo que não é um gênio ou a pessoa mais inteligente do mundo, ele ainda é inteligente o suficiente para saber que há algo errado com esses sonhos. Ele abriu sua janela de status e olhou para uma das notificações que recebeu durante seu avanço principal. Você absorveu um deles? Sua alma está sendo fortalecida por causa da absorção. Evan estava olhando para essas duas notificações por causa das memórias que recebeu há pouco. Além de estar sozinho nesses sonhos, ele também percebeu que ao final de cada sonho estava absorvendo algo de lá. Em uma das lembranças que acabou de receber, ele viu que era um monge que meditava o dia todo no topo da montanha. Leia o capítulo 211 se você esquecer. Um dia, seu eu monge morreu repentinamente sem motivo enquanto meditava e se transformou em luz dourada. Depois que seu eu monge se transformou em luz dourada, ele absorveu essa luz dourada e sentiu dor de cabeça. E Evan estava muito familiarizado com esse tipo de dor de cabeça. Durante os últimos meses, ele sentiu tantas dores de cabeça que agora pode se considerar um especialista no departamento de dores de cabeça. Essa dor de cabeça era muito parecida com a dor de cabeça que senti quando cheguei a este mundo e recebi as memórias originais de Evan, disse ele enquanto respirava fundo. Leia o capítulo 2. Quanto mais ele pensava sobre isso, mais nervoso ficava por algum motivo. Se o que acabei de dizer é verdade, então não significa que eram na verdade memórias de pessoas que se pareciam comigo, e não apenas simples sonhos. Você absorveu uma delas? Sua alma está sendo fortalecida por causa da absorção. Ele olhou para as duas notificações mais uma vez e uma possibilidade surgiu em sua mente. Nos sonhos que ele viu durante seu avanço central, todas as pessoas que se pareciam com ele morreram repentinamente sem motivo e se transformaram em luzes douradas. Então ele absorveu aquela luz dourada e sentiu uma dor de cabeça semelhante à que sentiu quando transmigrou para este mundo pela primeira vez. Será que todas aquelas pessoas que se pareciam comigo eram reais e depois que morreram repentinamente eu absorvi suas almas e é por isso que minha alma está muitas vezes mais forte do que antes? Mas isso não pode ser verdade, certo? Tal coisa é possível? Ele disse enquanto balançava a cabeça, não querendo acreditar na possibilidade que acabou de surgir em sua mente. Mas e se isso for verdade? De repente ele disse enquanto colocava a mão no peito, onde seu coração e núcleo monarca estavam localizados. Se isso for verdade, e todas aquelas pessoas eram realmente reais, então por que eles morreram de repente e, mais importante, como eu absorvi suas almas para aumentar o poder da minha alma? Aspas. Eles morreram por causa do poder que entrou em meu corpo de o reino das sombras durante meu avanço central, e saí depois de escanear meu corpo, ele disse sentindo que estava perto de se lembrar de algo importante. Mas quanto mais ele pensa sobre isso, mais caótica sua mente se torna. Era como se ele estivesse tentando quebrar um selo, mas sua mente não é forte o suficiente. Anel. Quando ele estava prestes a enlouquecer por causa de seus pensamentos caóticos, seu telefone tocou trazendo sua mente de volta ao normal do estado caótico. Fim do capítulo. Capítulo 309 Olivia e Leon. Evan saiu de seus pensamentos quando ouviu seu telefone tocar. Ele respirou fundo para acalmar sua mente, que estava claramente abalada por causa de suas próprias especulações. Afinal, eu não deveria pensar muito sobre isso. No final das contas, é apenas minha especulação e há uma grande chance de eu estar errado, Evan murmurou e parou de pensar no assunto de seus sonhos. Ele tirou o telefone do bolso e ficou surpreso ao ver quem estava ligando para ele.
Eles finalmente conseguiram alguma coisa? Evan disse para si mesmo e rapidamente atendeu a ligação. Chefe, finalmente conseguimos algo. Assim que ele atendeu a ligação, ele ouviu a voz alta de um homem. Os olhos de Evan não puderam deixar de se contorcer quando ouviu a voz alta que quase o deixou surdo. O que você encontrou? Ele perguntou enquanto se levantava do banco e saía do parque. O homem que ligou para ele foi Terry, a pessoa que foi contratada por Jack, também conhecido como Jovem Mestre, para sequestrá-lo. Depois que terminou com Jack, ele contratou Terry para fazer algo por ele. Já se passaram mais de 20 dias e ele quase se esquece deles por causa de todas as coisas que aconteceram recentemente. Estávamos de olho nele desde o dia em que você nos perguntou. Durante esse tempo ele não fez nada fora do comum, mas hoje algo inesperado aconteceu, Terry disse a ele e continuou. Normalmente aquele cara passaria a maior parte do tempo na academia, raramente saindo de lá, e mesmo que saia, ele vai principalmente aos bordéis ou faz coisas inúteis. Mas hoje, quando ele saiu da academia, em vez de brincando, ele foi para uma das guildas de classificação ouro da cidade de Astrat. Evan ergueu uma sobrancelha ao ouvir Terry. Então, e se ele fosse para uma guilda de classificação ouro? A maioria dos caçadores quer se juntar a uma guilda de classificação ouro para obter melhores recursos, então não acho que seja normal para ele ir para uma guilda de classificação ouro. Evan disse sentir que é uma coisa normal. Era óbvio que a pessoa de quem Terry estava falando era Leon. Mesmo depois de saber que Leon é da Guilda das Trevas, Evan não fez nada com ele todo esse tempo. A razão para isso foi muito simples. Da Iluzia, ele sabe que a Guilda das Trevas é muito cuidadosa com as informações de seus membros. Mesmo Iluzia, que é uma caçadora de nível A, não tem muitas informações sobre a Guilda das Trevas, embora ela fosse membro dela. Quando Evan perguntou se ela conhecia alguma outra guilda que estivesse trabalhando para a Guilda das Trevas, assim como sua guilda, ela balançou a cabeça instantaneamente. Segundo ela, os superiores da Guilda das Trevas controlam estritamente esse tipo de coisa e não permitem que ninguém compartilhe seus dados entre si. Eles fazem isso para que, mesmo que um de seus membros seja pego pela associação, eles não consigam obter informações sobre outros membros dessa pessoa. Depois de saber como funciona a Guilda das Trevas, Evan sabia que mesmo que matasse Leon, não conseguiria nada dele. Por outro lado, se ele o mantiver vivo, há uma pequena chance de que ele consiga obter algo útil dele. É por isso que ele não contou a Valerie sobre Leon e pediu a Terry para ficar de olho nele e ver o que ele estava fazendo. Chefe, eu sei o que você está pensando, mas não acho que você será capaz de dizer isso depois que eu lhe disser o nome da guilda que ele visitou, Terry disse a Evan depois de ouvi-lo. Evan não disse nada depois de ouvi-lo e esperou que ele continuasse. Ele foi para a guilda, Twilight Moon, Terry disse parecendo um pouco presunçoso por algum motivo. Quando Evan ouviu a lua crepuscular, ele estreitou os olhos porque é a guilda de Olivia. Mesmo que eu não saiba muito, ainda me lembro daquele estúpido, Jack, disse que foi o mestre da Guilda da Lua Crepuscular quem publicou aqueles artigos sobre você, então pensei que você poderia estar interessado nisso. Evan ficou em silêncio por algum tempo depois de ouvir Terry. Você sabe por que ele foi lá? Ele perguntou depois de algum tempo. Eu o segui dentro da guilda, mas depois de entrar, um membro da equipe da guilda o levou ao escritório do mestre da guilda, então não sei o que aconteceu depois disso, disse Terry enquanto balançava a cabeça. Quando Evan ouviu Terry, ele não pôde deixar de erguer uma sobrancelha. Olivia é uma caçadora de classificação a mais e mestre da Guilda da Lua Crepuscular. Enquanto isso, Leon é apenas um caçador de rank B, não há como ela se encontrar com Leon, que é um caçador de rank B sem um bom motivo. Além disso, ele também examinou os detalhes dela após o conflito com ela e sabia que ela odiava os homens por algum motivo. Então, agora que ela está se encontrando com Leon, Evan não pode deixar de suspeitar dela. Mesmo que eu não tenha certeza se há definitivamente algo errado aqui, Evan pensou e ponderou por algum tempo. Onde você está agora?
Ele perguntou a Terry depois de pensar em todas as coisas. Estou fora da academia Astarte, aquele cara acabou de voltar para a academia depois de me encontrar com Olivia e eu o segui. Há quanto tempo ele permanece na guilda da lua crepuscular? Ele ficou lá por aproximadamente 20 minutos, Terry respondeu depois de ouvi-lo. Fique de olho nele por mais alguns dias, cuidarei dele assim que voltar para a cidade, Evan disse e encerrou a ligação. Depois de encerrar a ligação, ele enviou 3 milhões de créditos para Terry, já que ele e sua gangue estão seguindo Leon há mais de 2 meses. Esses caras são melhores do que eu pensava inicialmente, Evan murmurou após enviar o dinheiro e guardou o telefone. Fim do capítulo. Capítulo 310 Usando cerveja nutritiva central. Depois de encerrar a ligação, Evan começou a voltar para o hotel. A atmosfera da cidade era bastante sombria e isso só tornava sua mente mais caótica. É muito estranho que eles estejam se encontrando logo após a maré monstruosa da cidade de Naflion, Evan pensou enquanto caminhava. Quando Iluzia contou a ele sobre o plano da Guilda das Trevas de atacar a cidade de Naflion durante a maré de monstros, ela também disse a ele que essa maré de monstros não é natural e está de alguma forma relacionada à Guilda das Trevas. E agora, logo após o fim da maré de monstros, Leon, que é membro da Guilda das Trevas, está se encontrando com Oliva, que odeia os homens por algum motivo. Será que Olivia também está trabalhando para a Guilda das Trevas, assim como Layla estava trabalhando para eles enquanto operava sua guilda na cidade de Aquaville? De repente, Evan pensou e descobriu que era altamente possível. Só de imaginar o fato de que uma das guildas mais influentes da cidade está trabalhando para a Guilda das Trevas, um arrepio percorreu sua espinha. Existem muitas masmorras de alto escalão que estão sob seu controle. Se Olivia estiver realmente trabalhando para a Guilda das Trevas, então ela pode usar o miasma fétido para causar surtos de masmorras de alto escalão na cidade a qualquer momento. A Guilda das Trevas está ficando cada vez mais ativa recentemente. Se Olivia está realmente trabalhando para a Guilda das Trevas, então há uma grande chance de ela ter se encontrado com Leon porque eles estão pensando em fazer algo grande na cidade de Astarte também, exatamente como o que Guilda das Trevas fez na cidade de Naflion. Logo Evan voltou para o hotel e foi para seu quarto. Vou lidar com Leon depois de voltar e ver se realmente há algo acontecendo entre ele e Olivia, Evan pensou ao entrar em seu quarto e fechar a porta. Durante o resto do dia, ele ficou sentado em seu quarto sem fazer nada e deixando sua mente descansar. Mesmo tendo muitas dúvidas depois do que aconteceu no parque, ele decidiu não pensar nisso por enquanto, pois ainda estava com medo de lembrar como quase perdeu a cabeça pensando naqueles sonhos. O dia passou assim e finalmente chegou o dia seguinte. Deve chegar logo, Evan murmurou em tom impaciente enquanto andava de um lado para outro em seu quarto. Anteriormente, ele recebeu uma ligação do entregador perguntando se ele estava disponível para receber a entrega. Depois de confirmar que estava disponível para receber a entrega, o entregador disse que chegaria em 1 hora. No momento em que ele estava andando pela sala, seu telefone tocou de repente. Quando ele olhou para ele viu que era a ligação do entregador. Sem atender a ligação, ele usou a velocidade temporal e saiu correndo do quarto. Em apenas alguns segundos ele chegou fora do hotel e depois de olhar em volta finalmente viu o entregador que estava ligando para ele. Ainda usando a velocidade temporal, ele avançou e se aproximou do entregador como um fantasma que o assustava. Que diabos, o entregador gritou surpreso quando Evan apareceu diante dele, e quase deixou cair o celular. Evan não deu a mínima para a cara de surpresa do entregador e estendeu a mão. Onde estão meus bens? Perguntou ele em tom impaciente. O entregador ficou sem palavras e amaldiçoou interiormente Evan por assustá-lo. Você pode me mostrar seu cartão de caçador primeiro? Mesmo irritado, o entregador perguntou em tom educado, afinal ele é um profissional e ainda queria pedir a Evan que lhe desse uma classificação de 5 estrelas pelo seu serviço de entrega. Evan mostrou a ele seu cartão de caçador sabendo que era importante primeiro confirmar sua identidade. Depois que o entregador confirmou a identidade de Evan, ele lhe entregou um anel de armazenamento.
Mesmo que os anéis de armazenamento sejam bastante caros, seu preço não era nada quando comparado aos produtos que ele encomendou, então Evan não ficou surpreso quando viu que recebeu um anel de armazenamento grátis. Senhor, não se esqueça de me dar uma avaliação do meu serviço de entrega, disse o entregador a Evan enquanto lhe entregava o anel de armazenamento. Mas sua boca não pôde deixar de se contorcer quando viu como Evan nem estava ouvindo ele e olhava para o anel de armazenamento como um lobo faminto. Parece que ele também é um daqueles desgraçados que só dá notas quando não gosta do serviço e ignora dar notas quando o serviço é satisfatório, o entregador pensou e suspirou. Depois de pegar o anel de armazenamento, Evan primeiro olhou dentro dele e depois de confirmar que todos os itens que ele pediu estavam presentes no anel de armazenamento, ele acenou com a cabeça. Por favor, assine aqui, disse o entregador depois que Evan confirmou que tudo estava presente no anel de armazenamento. Depois de assinar, Evan saiu correndo de volta para seu quarto de hotel. Ao voltar, pegou o telefone e abriu a mensagem de confirmação de entrega que acabara de receber. A partir daí, ele avaliou o entregador com 5 estrelas e guardou o telefone. Depois de voltar para o quarto, ele pulou na cama e sentou-se lá. Sem pensar muito, ele primeiro tirou uma garrafa de vidro cheia de um líquido dourado, do anel de armazenamento que o entregador acabou de lhe dar. A garrafa não era grande e continha cerca de 100 megalitros de líquido. Depois de retirá-lo, Evan olhou seus detalhes. Corinorishin Brew. Ao consumir esta bebida, ela pode ajudá-lo a estabilizar seu núcleo após seu avanço. Corinorishin Brew também pode curar o dano do núcleo até certo ponto. Pode ser usado apenas uma vez a cada 6 meses. Depois de confirmar que os detalhes da bebida eram os mesmos que viu em sua pulseira, Evan abriu a rolha da garrafa. Ao abrir a garrafa, um cheiro estranho assaltou suas narinas, mas ao inalar o cheiro sentiu uma energia suave entrando em seu corpo. Depois de respirar fundo, Evan aproximou a garrafa da boca e bebeu sem parar. Fim do capítulo. Ser independente da opinião pública é a primeira condição formal para alcançar algo grande. George Wilhelm Friedrich Hegel,